Rádio Autêntica FM apresenta De Olho nas Cidades. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. 106,7 Rádio Autêntica Favela FM aqui no ar com o programa De Olho nas Cidades até às 9 horas com vocês, discutindo os principais assuntos do Brasil e de Belo Horizonte com meu querido Roberto Carvalho. Bom dia, Roberto. Bom dia, Romero. Bom dia, Lucão. Um bom dia especial pro meu amigo Valentim, que está lá ligado no nosso programa, e pro meu amigo Carlos Renato, lá da CEMIG, uma grande figura humana. Vamos começar hoje de Bertolt Brecht, grande dramaturgo e poeta alemão que enfrentou o nazismo. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Roberto, a gente teve essa semana aí o Brasil em pólvora, né? Assim, completamente efervescente a questão. Um governo do federal, né, do Michel Temer, que deixou de existir, né, exonerou 8 ministros, ou seja, não existe mais governo, né? Tá ali cumprindo tabela, mas cumprindo o seu papel. O decreto da prisão do ex-presidente Lula, habeas corpus, só se falou isso no Brasil, Roberto. Foi mais do que Copa do Mundo isso aqui. Na realidade, é preciso que a gente aprofunde a discussão para não ficar nas aparências, como fala o nosso grande Bertolt Brecht. O que acontece? Esse governo Temer faz parte de um golpe que tem como objetivo, né, tinha como objetivo mudar os rumos do país. O Brasil iniciou, depois de 500 anos de empobrecimento, né, de 500 anos de escravidão, iniciou um processo de inclusão social. Aquilo que nós devíamos fazer, ter feito há muito tempo. O Brasil, nós tínhamos aqueles sagrados mitos: você não pode aumentar o salário mínimo, que quebra as empresas, você não pode incluir as pessoas, não pode ter programa de promoção das pessoas. Então, junto com isso, nós tivemos uma política federal que colocava o Brasil como um país, né, com voz. Um país que não era simplesmente um satélite do governo dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos acham que a América Latina é simplesmente um quintal para que os americanos possam fazer o que quiser. Aliás, eles pensam isso do mundo. Então, assim, o Brasil criou instaurou uma política externa que valorizava a América Latina, né, reforçava o Mercosul. O Brasil buscou aproximação com a África, criou os BRICS. O Brasil foi um dos países que propôs a criação dos BRICS, que é um novo bloco composto por Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. E isso incomodou profundamente os Estados Unidos, além dos interesses do pré-sal, que eles diziam na época que o pré-sal não valia nada, economicamente não era viável. Então o golpe veio para quê? Para mudar o rumo do país. É isso que eles queriam. E o governo Temer fez o compromisso de cumprir. Primeiro, tinham que acabar com os direitos trabalhistas, entregar o pré-sal, né, voltar o Brasil a ser um satélite dos americanos, esvaziar os BRICS, esvaziar essa política do Mercosul, enfim, mudar radicalmente todo esse caminho do Brasil.
Então, esse governo Temer realmente, olha que a reforma da Previdência eles queriam fazer, mas era um grande bode. O que eles queriam mesmo era acabar com as leis trabalhistas, entregar o pré-sal para as empresas americanas a preço de banana, né? O maior descoberta de petróleo depois, né, dos árabes, né? Uma reserva fantástica. O Brasil hoje é não só autossuficiente, como o Brasil exporta petróleo a preço muito barato também. A gasolina sai daqui a R$1,60, né? Na bomba é outra coisa. Então, assim, esse governo, ele existe para isso. O resto é o que você realmente muito bem colocou. O processo houve, por exemplo, hoje está provado, o embaixador americano, o chefe da segurança americano diz que o judiciário brasileiro, o Ministério Público e o judiciário têm colaborado profundamente com as autoridades americanas, né? Entenda o que é colaborar, é subjugar o Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil estava avançado em termos da pesquisa da energia nuclear, inclusive em processo de elaboração do nosso submarino nuclear. E o judiciário brasileiro foi entregar as nossas pesquisas para empresas americanas. Isso está provado, não estou dizendo aqui, empresas americanas que concorriam com, né, as pesquisas brasileiras. Isso, gente, isso é brincadeira, né? Subjugar o nosso país. Então, o processo do presidente Lula faz parte dessa criminalização, né, da pessoa do presidente. Não é o presidente Lula, ele está sendo acusado por um triplex que o próprio senhor Moro reconhece que é da OAS, ou seja, não é dele, não é do presidente Lula, ele foi condenado por isso. Roberto, uma coisa que me chama a atenção é que nós temos provas hoje, provas mesmo, né? Ligações, declarações, muito mais do que delações só, contra várias pessoas, né? No governo de São Paulo, Aécio Neves, que agora continua como senador, o próprio presidente Michel Temer tá mais sujo do que tudo, e esses caras estão aí soltos, né, Roberto? Agora, contra quem não temos provas, porque assim, convicção, falar é culpado, gente, se a gente for condenar todo mundo assim, não vai ter cadeia no país, né? Se você tiver só uma convicção contra alguém. É muito frágil o processo, né, Roberto? Ou seja, e outros em que você tem tudo muito mais fundamentado, você não tem qualquer tipo de condenação e nem assim, quando que tá marcado o julgamento, quando que isso vai acontecer? Tem nada. Não tem nenhum indício que isso vai acontecer. E isso aí, justiça pressupõe que é para todos. E na realidade, a justiça é para apurar e fazer justiça. Nós queremos justiça, né? Agora, você está tendo um tratamento absolutamente diferenciado. O processo do senhor José Serra foi arquivado pelo tempo, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Os processos de acusação, por exemplo, quem acusou desvio no metrô de São Paulo, os absurdos, foi a Suíça. Ela investigou as empresas suíças e mandou para o Brasil as provas, e eles sumiram com as provas, eles mandaram de novo, e até hoje nada. No governo, né, do senhor Geraldo Alckmin, nós tínhamos vários e inúmeros escândalos, todos arquivados. O senhor Aécio Neves e o senhor Michel Temer, quem monitorou a entrega do dinheiro, da corrupção, da mala do dinheiro, que depois alguém falou que uma mala não era prova, foi a própria Polícia Federal e o Ministério Público. E nada. Então, é algo para que vocês vejam que é tudo dirigido. Nós queremos que se apure tudo, de todos, e o tratamento seja igual para todos. E não da forma que está acontecendo. Não é que nós somos contra um condenado ser preso. Isso aí, obviamente não. Se a pessoa roubou do país, ela é acusada e provado que ela realmente cometeu corrupção, ninguém aqui é maluco de se colocar contra isso, não é que, vocês têm um criminoso de estimação. Não tem criminoso de estimação nenhum, só queríamos que o processo fosse igual, fosse para todo mundo e fosse de acordo com as leis do país e não acima dela. Mas a gente vive, Roberto, já um regime de exceção há muito tempo, ou seja,
esse processo inconstitucional, fora da Constituição, começou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, sem provas, ou seja, foi um impeachment também, como disse na época, né? Nós temos que lembrar dessas coisas, porque o brasileiro, ele tem uma memória muito fácil. Nós aqui temos o áudio do Romero Jucá dizendo que conversei ontem com os ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições sem ela, a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa não vai parar nunca. Depois ele fala, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer. É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Aí falou o Jucá, com o Machado, né, a sua conversa. Delimitava onde está, pronto, afirmava o senador. Ou seja, o PMDB, agora MDB, que já está no governo, né, Roberto, desde o Sarney. Ele entrou, acabou a ditadura, ele entrou no governo. Então ele ficou no Sarney, no Collor, com o Itamar, com o Fernando Henrique, depois com Lula, com a Dilma, sempre como uma eminência parda, né? Nunca com a caneta, e já desde esse impeachment com a caneta, eles não querem perder essa caneta. Então parece que toda essa estratégia, Roberto, intervenção militar no Rio, assassinato da vereadora, agora um decreto da prisão do Lula, e tudo isso é feito mesmo para inflamar o país, para tornar o país um caos e justificar aí possivelmente uma não eleição esse ano, ou seja, o país está convulsionado, tá um caos, não temos condições de ter eleição, e aí se mantém no poder todo esse pessoal aí que serve a outros interesses que a gente entende muito bem quais são. Realmente o momento que nós estamos vivendo é muito grave, nós temos que ter muita serenidade, não podemos abandonar a luta pelo Brasil, né? Pela esperança de um Brasil inclusivo, um Brasil de todos os brasileiros, né? É só ver que depois que a presidenta Dilma saiu, você colocou muito bem, o Tribunal de Contas que apontava as pedaladas foi acusado de corrupção, o mesmo ministro que fabricou um parecer ridículo. O senhor Michel Temer já tinha feito várias pedaladas, né? Como diz um governador, todos os governadores tinham que ser presos, então tinham que perder o mandato, porque pedalada, gente, para que todos pedaladas fiscais que foram o que condenou a Dilma a perder o seu mandato, né? Isso, por exemplo, você tem o governo usava o dinheiro da Caixa, que depois era reposto, não era desvio de dinheiro. Não existia desvio de dinheiro, não existia corrupção, era apenas recurso contábil, né, que todos fizeram, o Fernando Henrique fez, todos os governantes fizeram. Então, assim, não teve prova nenhuma do impeachment, foi aquela farsa, aquela vergonha. O senhor Romero Jucá expõe uma das faces do golpe, ou seja, a Dilma queria a apuração da corrupção e eles tinham que estancar a apuração. Sim, tinham que estancar, porque senão ia cair em todos os partidos, não ia ficar só no PT. Que ele fala depois, na mesma conversa, que ele fala, o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição. A gente sabe disso. Quem não sabe? Quem não conhece o esquema do Aécio? Diz o Machado pra ele. Eu participei da campanha do PSDB. Aí o Jucá fala, a gente viveu tudo. É de lascar. A gente tem que rir para não chorar. Então, né? Tá tudo muito claro, né, Roberto? Agora, não vamos entrar, gente, nas provocações que estão fazendo. Nós temos que garantir as eleições esse ano, que é um grande momento do país, né? Tentar se reencontrar com a sua própria história, né? E traçar o seu caminho, né? A grande maioria do povo brasileiro são de pessoas que querem um país, né? Realmente que não seja tão injusto quanto é, né? Depois que a Dilma saiu, os índices, né, de miséria cresceram, infelizmente, no país. O Brasil estava sendo modelo para o mundo. O mundo inteiro, eu viajei algumas vezes e as pessoas me perguntavam, nós queremos saber o que vocês fizeram para poder diminuir a miséria no país. Nós começamos a virar um modelo para o mundo. E lamentavelmente, né, eles fizeram a PEC do mal, que congela os gastos sociais, da saúde, da educação por 30 anos. Isso é um absurdo, isso é o fim, né? Fizeram outras medidas, o salário mínimo passou a decrescer. Esse ano o salário mínimo diminuiu, né? Então, assim, gente, mas conseguiram, né, Roberto, colocar na cabeça de muita gente que o único problema do Brasil era o Lula, o PT, ou seja,
não existia corrupção antes, toda a corrupção surgiu no PT. Não estamos dizendo que o PT não cometeu seus erros, não deveria reavaliar os seus erros, não tem nada disso. Agora, colocaram como se ele fosse o único corrupto e o Brasil não precisasse apurar mais nada, né? Agora está tudo resolvido. Nós vamos conseguir construir uma pátria extremamente limpa com essas pessoas que estão aí. E falam como se o Romero Jucá, né? Com Romero Jucá. E falam como se, inclusive, o exército, né? Uma volta de uma intervenção militar, como se o exército também, além de não ter sido corrupto durante a ditadura, não vou colocar o exército como instituição, obviamente, mas assim, quem estava ali nas instâncias superiores naquela época, muito mais do que corrupto, ainda tinha outras questões também. Roberto, vamos chamar aqui a nossa primeira intervenção musical no programa, pra gente, já que essa é uma intervenção boa, a gente tem aqui hoje várias músicas que foram músicas que ousaram durante momentos sombrios no Brasil, conclamar o povo para novos pensamentos. E a gente vai comentar sobre elas depois. Primeiro vamos ouvir, agora 8h16, a gente começa com Sangue Latino, dos Secos e Molhados, na sequência o Bêbado Equilibrista, do João Bosco, e depois Desesperar Jamais, com o Ivan Lins e o Roberto Ribeiro. Daqui a pouco a gente volta com De Olho na Cidade, na 106,7. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. E de a cada estrela fria, um brilho de aluguel. E nuvens, a luma tá borrando o céu. Chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu no raio.
planícies do solo do Brasil. Mas em uma dor assim pungente, não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo nessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Caía, a tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando tudo me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mar borrando o céu. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar. Mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar. Mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Cutucou por baixo, o de cima cai. Desesperar jamais. Cutucou com jeito, não levanta mais. Desesperar jamais. Cutucou por baixo, o de cima cai, cai. Desesperar jamais. Cutucou com jeito, não levanta mais. Desesperar. Autêntica FM 106,7 e a hora certa. 8 horas e 25 minutos aqui na Rádio Autêntica FM. A gente ouviu aí 3 grandes clássicos da música popular brasileira.
A gente ouviu primeiro o Secos e Molhados, música do João Ricardo e Paulinho Mendonça, Sangue Latino, que abre o primeiro disco dos Secos e Molhados, um disco que foi assim um fenômeno cultural no Brasil. Depois a gente ouviu João Bosco, o bêbado e equilibrista dele, do Aldir Blanc, que tá no disco Linha de Passe. E por fim, o Ivan Lins cantando com Roberto Ribeiro, Desesperar Jamais, música que tá no álbum A Noite, de 1979, composição dele com Vitor Martins, Roberto. Que beleza, né? Essas músicas foram o tempo de reconstruir a esperança no Brasil. Nós vivíamos um momento, né, de maior tristeza, em plena ditadura militar. A primeira foi o hino da anistia, que o João Bosco fez. A primeira foi a dos Secos e Molhados. Secos e Molhados. Secos e Molhados foi uma explosão de qualidade, né? Uma letra belíssima, Ney Matogrosso já nascendo pronto, né? Um dos maiores cantores brasileiros, né? E com músicas, esse primeiro disco deles é sensacional, né? As músicas quase todas fizeram um grande sucesso. E na época, Roberto, os Secos e Molhados vendeu desse disco mais discos do que tinha aparelhos de tocar disco no Brasil. O pessoal comprava o disco e falava, não, quando eu tiver o aparelho, eu vou colocar para tocar. Era tanto que a gravadora, ela não tinha mais o acetato, o petróleo, né, o vinil. Ela não tinha mais a matéria-prima para fazer vinil. Ela começou a derreter vinil já feito, que estava encalhado, para imprimir mais, para prensar mais dos Secos e Molhados. Olha que loucura. Foi um negócio extraordinário. E aí mostra essas músicas que nós estamos colocando hoje, a importância da música brasileira na história do Brasil. E a música sempre esteve sintonizada com a história. Sim. Né? E iluminando a história, né? E essas músicas aí foram não só da resistência, quanto quando o Ivan Lins canta com o Vitor Martins, né? Desesperar Jamais. Já fizemos muito e vamos fazer muito mais. Então, não vamos desesperar em hipótese alguma. Não vamos entregar o jogo no primeiro tempo, né, Roberto? Exatamente. Ainda tem muito ainda para viver. E o jogo nunca termina, né? Só tem derrota para aqueles que não lutam, né? Só não tem esperança para aqueles que também não lutam, né? A esperança é algo vivo, a esperança não é algo morto. Então, assim, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, né, é hora de reafirmar a esperança e reafirmar a luta. Roberto, você lembra do Gustavo Perrella? Lembro. Filho do senador, né, Zezé Perrella, que agora está no MDB. O Gustavo Perrella ficou conhecido em 2013 aqui no Brasil, quando um helicóptero da sua empresa Limeira Agropecuária foi apreendido com 445 quilos de pasta base de cocaína, ainda ia ser refinado, ia virar muita cocaína isso aí, lá no Espírito Santo. Ele negou envolvimento com a carga, né? Falou que foi enganado pelo piloto. E aliás, o piloto era funcionário ele era deputado estadual e o piloto era funcionário do gabinete dele. Exato, e ele não sabia de nada. E um helicóptero, né? Porque, Roberto, o helicóptero é um negócio muito caro, né? Você não empresta o helicóptero para o cara ficar fazendo viagem desautorizada assim, não, né? Ainda mais um deputado, né? Você precisa de autorização para pousar, enfim. E a Polícia Federal, na época, concluiu, surpreendentemente, que ele não tinha nenhuma ligação com a droga. E não aconteceu nada nesse caso, né? Todo mundo lembra que não aconteceu nada. Mas aconteceu uma coisa ontem. Ele foi nomeado para ser diretor da CBF. É incrível, né? Então aqui as pessoas caem para cima, né, Roberto? Não, e a CBF, né? Cujo presidente não pode nem aparecer. Não pode viajar. Não pode viajar, senão é preso. Preso e acusado de roubo, né? Comprovado. O anterior continua preso nos Estados Unidos. Tá preso nos Estados Unidos. Né? Ô, gente, olha aí o tamanho do problema do Brasil, né, não, Roberto? E também na CBF, o senhor Marcelo Aro é diretor da CBF. Sim. Ele que é deputado federal, né? Ô, gente, deputado federal, presume-se que tenha que trabalhar muito. Aliás, né, o povo paga o salário de um deputado federal para poder trabalhar, né? Não só cuidar das leis, das propostas, né? Agora, o sujeito também é dirigente da CBF. Por que ele não largou o cargo, né? Aquelas coisas que a gente não entende. Roberto, a gente falava no primeiro bloco que a gente gostaria de ter uma isonomia, né? A gente queria que todos os políticos envolvidos em corrupção primeiro se provasse o envolvimento, obviamente, e eles fossem condenados da mesma forma. No Brasil, a segunda instância não era, né, suficiente, depois passou a ser, enfim, toda essa questão,
Mas o ponto é que o nosso ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, foi condenado em segunda instância pelo tribunal, manteve-se a condenação dele pelo mensalão tucano, mas ele vai poder recorrer tranquilamente em liberdade. Bem, gente, o fato em si já diz tudo. O processo tem mais de 20 anos, né? Está sendo prescrito. E ontem depois ficou aqui em Minas parado, porque é bom dizer o seguinte: primeiro que a Constituição é clara, a pessoa só pode ser presa depois de transitada em julgado. Então, inventaram-se esse negócio de que em segunda instância pode prender. Isso é contrário ao que a Constituição diz, né? Exatamente porque a tese jurídica universal é que ninguém é culpado antes que se prove em contrário. Então, assim, o senhor Azeredo, o processo é o chamado mensalão mineiro do PSDB mineiro, né? O processo foi correndo lentamente. Ele foi condenado quando era deputado federal. Aí ele abriu mão do mandato para quê? Para que o processo saísse de Brasília e viesse para Minas Gerais. E Minas ele está a passo de tartaruga, né? De tal forma que quando as penas forem, né, concluídas, já não terá mais nada para cumprir. Como aconteceu com Fernando Collor de Mello, que foi inocentado por falta de provas depois de 20 anos do processo, né? É brincadeira, né, gente? É uma vergonha. As provas, aliás, como o PC Farias, foram devidamente apagadas, né? Ele foi assassinado e tudo mais. Se apagassem as provas, né? E ficaram 20 anos com o processo do senhor Fernando Collor de Mello. Que agora tá aí, tá de volta. Esse é um ponto que o brasileiro tem que entender, viu, gente? O povo não sai, não. Tem que... É complicado. Roberto, então a gente volta aqui para nossa parte musical. Olha, agora a gente vai ter aqui 2 eleições suas aqui, ó. Coração Civil. Primeiro a gente vai começar com do Gonzaguinha. Uma letra Grande pesada Gonzaguinha. já nos anos 80, conclamando mesmo o povo. E depois Coração Civil com o nosso Milton Nascimento. Daqui a pouco a gente volta com De Olho nas Cidades. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela.
106,7 Rádio Autêntica FM, agora 8h39. A gente ouviu aqui na nossa parte musical. Primeiro do Gonzaguinha, que tá no disco Corações Marginais, de 1988, o último álbum dele. E que tem uma grande turma, né, de instrumentistas, Pascoal Meirelles na bateria, o grande Jamil Joanes no baixo, Jamil Joanes que é basicamente o Ron Carter brasileiro, tocou com Deus e o Planeta, e depois a gente ouviu Coração Civil do Milton Nascimento e Fernando Brant, que tá no álbum Caçador de Mim, Roberto, de 1981, um disco que contou com uma constelação de músicos, né, Robertinho Silva na bateria, o Wagner Tiso, o Marcos Viana, Mauro Senise tocou nesse disco, Roupa Nova fez vocais, o Akiti participou, o Ney Mato Grosso, o Tunai e o Flávio Venturini fizeram vocais nesse disco. Meu professor, Paulinho Carvalho, foi meu primeiro professor de contrabaixo lá na Pro Music, tocou baixo nesse disco também, o baixo do disco é dele, ou seja, um time de feras para essa belíssima música do Milton Nascimento e Fernando Brant, Roberto. Essa música foi um ícone para todos nós. Né, o Fernando Brant e Milton em momentos, eu diria, sagrados. Ontem eu encontrei com o grande Márcio Borges, que estava na rua, né, exercendo a cidadania e lutando pela liberdade no nosso Brasil. E o Márcio, que foi o descobridor, né, desse monumento Jedi que é o nosso Milton Nascimento. O Milton realmente é um dos maiores cantores do mundo, né? E um compositor extraordinário. É realmente uma música que emociona a gente todas as vezes que a gente ouve. Roberto, a Velza Ribeiro, nosso ouvinte aqui, mandou pra gente já há algumas semanas. Semana passada a gente fez um programa gravado, que era o Sábado de Aleluia. E ela falando da sujeira da cidade, que Belo Horizonte tá muito mais suja do que estava, ou seja, a coleta de lixo está falhando, vários setores da cidade estão falhando. O que está acontecendo, Roberto, com isso? Nós temos que cobrar da prefeitura. O senhor Márcio Lacerda mudou. Belo Horizonte era referência quando estava o Pimentel prefeito e Dr. Célio e Patrus, né, referência na limpeza pública no Brasil. Né? Todas as cidades e capitais brasileiras vinham aprender com Belo Horizonte. Que nós dizemos, a filosofia implantada foi o seguinte: você tem que cuidar 100% da cidade. Todas as vilas, todos os aglomerados e a cidade toda. Né? A limpeza é saúde, a limpeza é fundamental. Eu lembro que o senhor Márcio Lacerda mudou o contrato e piorou absurdamente, né, o sistema de limpeza urbana de Belo Horizonte. A SLU foi sucateada, né? E o Calil entrou e não mudou, ou seja, continuou ruim, continuou piorando. A Velza tem toda a razão. Quando vínhamos aqui para a nossa querida Rádio Autêntica Favela FM, nós vimos as ruas todas sujas, né? Ali no Horto, né? Não, no Horto tem aquelas coletas seletivas que é uma vergonha. O lixo fica na rua, porque todos aqueles contêineres, né, para receber as coletas seletivas já não existem mais. Então, assim, Calil está devendo, a limpeza está ruim, eu diria péssima, né, e isso piora a cidade. Né? Belo Horizonte era uma cidade que se orgulhava em todas as pesquisas que eram feitas, eu lembro na época do Pimentel, Belo Horizonte, a limpeza pública era um dos itens mais bem avaliados pela população de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que hoje deve ser um dos últimos. Então, está devendo o Calil. Roberto, uma outra coisa, você é PhD, é doutor no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Assim, desconheço alguém que tenha trabalhado tanto para solucionar os problemas do Anel Rodoviário de BH quanto você. Isso é público e notório. Se a pessoa tiver dúvida, olha aí no Google aí, vê as lutas do Roberto pelo Anel Rodoviário. Recentemente a Justiça Federal negou um pedido da Prefeitura de Belo Horizonte para administrar o Anel Rodoviário. A União vai continuar como gestora do anel. Ela alegou que o município não tem conhecimento para fazer essa gestão. Eu queria sua opinião sobre isso, que é uma opinião extremamente qualificada, matéria aqui da Larissa Ritt no estado de Minas. O que acontece, gente?
O anel hoje, ele é uma via metropolitana, mas o anel é também, né, o grande entroncamento nacional das grandes rodovias federais no Brasil. Né, quem vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem do norte do país, tem que passar necessariamente pelo anel. Há muito tempo que nós já tínhamos que ter tido, né, a implantação dos anéis norte e sul. O anel norte, né, um sai de Betim para sair aqui no posto Chefão. Já tem inclusive o traçado. E essa obra é fundamental, inclusive para a Fiat. Um dos motivos da Fiat fazer a fábrica em Pernambuco foi esse. A Fiat, ela trabalha naquele modo, né, de chega, né, todo o material e é colocado no carro. Eles gostam just in time. Eu não gosto dessas palavras em inglês, né? Então, assim, é tudo combinado. Ou seja, se parar a fábrica, o prejuízo é terrível. E não é só para a Fiat, para todas as fábricas do entorno, né? Hoje, se parar a 381, para tudo ali, né? Agora, e o anel norte sai de Betim e vai sair aqui em Ravenna. Chegou a ser feito, inclusive, um projeto. Enquanto não se fizerem esses dois anéis, o nosso anel rodoviário continuará sendo esse entroncamento, né? Por exemplo, o Calil, eu tive com o engenheiro do DENIT, né, um engenheiro, né, sério, engenheiro rodoviário. Ele falou: Roberto, essa proposta de proibir os caminhões, isso é uma ideia maluca. Vamos colocar os caminhões aonde? Né? Você tem que resolver fazer os rodoanéis e aí sim qualificar o nosso anel como a grande via metropolitana. Na época nós tivemos até um projeto, né, da FIENG de requalificar o anel para que ele possa receber, né, equipamentos metropolitanos para servir as cidades. Mas enquanto nós não tivermos o rodoanel de Belo Horizonte, que ele é mais do que urgente, o problema é que essas obras acabam ficando, né, discute e a obra não sai. Né? Nós lutamos pelo anel, o projeto estava pronto, infelizmente a licitação foi colocada na rua e aí o Tribunal de Contas inventou um parecer, né, que eu diria não verdadeiro, absurdo, dizendo que a obra era superfaturada. Se não aconteceu a obra, como é que tem superfaturamento? E para se ter uma ideia do absurdo que eles questionaram, e a empresa soltou superfaturamento, 350 milhões, sem obra e sem a concorrência ter existido. Um dos itens que mais eles diziam que onerava desnecessariamente a concorrência era que dizia no edital que o bota-fora, né, daquilo que fosse tirado do anel tinha que ser feito no aterro sanitário devidamente legalizado e autorizado, né, pelo Estado e pelos municípios. Né? E o parecer do Tribunal de Contas dizia: não, isso tem que ser feito na própria obra. Falei: só um ET para falar um negócio desse. Se a obra é feita no campo, tudo bem, mas o anel ali é todo conurbado de residências, né? Não conhecer nada do anel. Nós temos que requalificar o nosso anel, temos que fazer a ampliação dos viadutos. Enquanto isso, nós vamos ter as tragédias. Esse é o grande gargalo. Não é medidas, né, paliativas que vão resolver. Vamos fazer estacionamento. Os caminhões descem lá, os freios muitas vezes acabam esquentando, né? E o trânsito vai ali na Amazonas e no viaduto ferroviário. Você tem 3 pistas, passa para 2, congestiona, aí que você tem as tragédias. Se você duplicar os viadutos, você já alivia grande parte do problema. Então, assim, nós precisamos de obras completas e não de arremedos. E realmente uma coisa é rodovia, outra coisa é rua. Claro. Roberto, um amigo até me lembra que pergunta aqui se o Lula pode ser considerado foragido. Não, porque o endereço que o Lula tá é conhecido no planeta inteiro. Foragido é quando você tá num lugar que o endereço não é conhecido, né? Então não é foragido, simplesmente a Polícia Federal, obviamente, ela quer evitar ela ter que entrar no sindicato, ter um confronto. É lógico que ela vai estar tendo uma negociação, porque ela quer evitar uma tragédia. A gente falava aqui dessa tentativa de colocar o Brasil num barril de pólvora e isso prejudicar as eleições. Tá toda uma estratégia dessa turma que está no poder de se manter ali, enfim, e fazer o que estão fazendo. Então, né, tem que ser dados os nomes corretos às coisas. É bom deixar claro que o senhor Moro atropelou todos os prazos judiciais
para determinar a prisão. Sim, a própria Polícia Federal foi pega de surpresa nessa aí, né, Roberto? Você tem prazos na justiça que você tem que cumprir, a lei é isso. Mas você tinha que antecipar esses prazos, senão o Lula era candidato. E vai que ele ganha de novo, né? Esse era o grande medo deles. É isso que não fica no jogo democrático. Então, se ele tem que ser derrotado, que ele seja derrotado nas urnas, como qualquer outro, que seja o Bolsonaro, que seja, enfim, se a pessoa pode ser candidato e tem essa capacidade, ou seja, tá com a ficha limpa, né? Como não tem prova nenhuma contra o homem, tem várias, a gente tem tanta... O Brasil tá feito para dar errado mesmo, viu? Esse negócio tá difícil, a gente tem que reverter isso aí. Nós falamos no Alexandre Calil, parabéns para ele, vai ser vovô. Anunciou ontem no Twitter, falando que a vida pessoal dele não interessa a ninguém, mas ele tava feliz demais que ele ia ser avô. Roberto, você deve estar preparando aí já aquela nossa poesia pra gente se despedir aqui dos ouvintes do nosso De Olho nas Cidades, já planejando a nossa volta no próximo sábado, né? Vamos ver o que acontece, que no Brasil acontece tanta coisa em uma semana que às vezes a gente não dá conta aqui em uma hora. É isso aí, mas que todos tenham um ótimo fim de semana e uma ótima semana, e em homenagem, né, a todos aqueles que lutam e que não desistem nesses tempos de ódio, né? Então, vai lá, uma poesia nossa. Dizem que o amor é cego. Mentira. Quem nos cega é o ódio. O ódio faz com que percamos o sentido da vida. O amor é encontro, o amor é partilha, o amor é solidariedade, o amor é abraço, o amor é aceitar o outro como ele é. O amor é a única coisa que faz com que vejamos o verdadeiro sentido da vida. Sermos uns pelos outros. Recebermos o infinito que nos acolhe, sermos o olhar que abriga, os braços que abraçam, as mãos que se encontram. O ódio, este sim, fecha os corações, os olhares, as mãos. Cada um escolhe o seu caminho. Parabéns, Roberto, pela lindíssima poesia. A gente fecha aqui a nossa parte musical com Cartomante, do Ivan Lins e do Vitor Martins. Música de 1978, gravada também pela Elis Regina. Nessa gravação do Elis tem a Lucinha Lins, várias pessoas aí também no coro da canção. E na sequência, Nunca Pare de Sonhar, Sementes do Amanhã, que está no belíssimo álbum Grávido, do Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nosso querido Gonzaguinha, álbum de 1984, de volta aqui para você. Até o próximo sábado, uma ótima semana a todos. E a gente volta com De Olho nas Cidades às 8 horas da manhã na próxima semana. Até breve. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros,
cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Zupa, perra e menino. Pra gente, Deus. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu